Olá, aluno! Essa aula é sobre o Present Perfect. Muito importante no inglês e muito usada, tá? Então, esse é um tempo verbal intermediário. Então, ele já passou dos tempos verbais básicos, que é o presente, passado e futuro. O Present Perfect, ele é muito usado para falar do passado, apesar do nome ser present, que se refere ao presente, tá? Então, vamos lembrar de uma regrinha. No presente simples, quando a gente está se referindo aos pronomes he, she, it, nas frases afirmativas, a gente tem uma conjugação para o verbo have. Ele vira has. Quando é he, she, it, afirmativa no presente simples. Então, é por conta disso que o present perfect tem o nome de presente, mesmo se referindo ao passado, tá? A estrutura dele é pronome mais have ou has, dependendo do pronome. Se for he, she, it, vai ser has. Se for I, you, we and they, vai ser have. Mais o verbo no participle, eu já vou explicar o que é isso aqui, e mais o complemento, tá? Então, vamos lá. O participle, vamos ver o que é isso aqui. A gente tem três tipos de verbos. A gente tem o verbo no infinitivo, tá? Que eu posso chamar de o verbo neutro no presente. Por exemplo, o verbo eat, presente. Passado, ate, tá? Ele é verbo irregular. E no participle, eaten, tá? Então, comer, comeu, comido. Então, comeu é a ação do passado e comido é a ação já finalizada. E é essa terceira lista que a gente vai usar para o present perfect. Essa listinha é muito importante saber, é muito importante decorar, tá? A gente vai usar o present perfect em três situações. Primeira, experiências de vida, tá? Momentos importantes, uma viagem, uma formatura, um casamento, uma graduação, coisas importantes que aconteceram na sua vida, ou experiências, você foi a um restaurante legal, você conheceu um lugar novo, tá? Mas tem um detalhe, aqui a gente não diz a data que isso aconteceu. Então, se você for dizer assim, eu fui no restaurante tal, ontem. Então, você está contando que isso aconteceu ontem. Você vai usar o passado simples. I went. Agora, se você não for falar a data, só vai contar que você foi, mas não quando, aí você vai usar o present perfect. Ações que começaram no passado, mas continuam no presente. Tá, essa segunda situação aqui. Então, é a ação que começou lá, mas ainda não terminou. Tá? Então, por exemplo, eu moro nessa casa desde 2014. Então, essa ação começou lá em 2014, mas eu continuo morando nessa casa, tá? E por último, e o mais fácil, ação concluída recentemente. Pode ser, eu terminei o meu dever de casa, ou eu assisti aquele filme, assisti inteiro o filme, lavei a louça, uma tarefa que foi concluída. Nesse caso, present perfect, tá? Vou dar um exemplo de cada uma aqui. Experiência de vida. I have been in Osteria Francescana, tá? Então, aqui eu estive nesse restaurante, tá? I have been. Esse
Been é o verbo to be, tá? Lembrem que no presente é am, is, are. No passado é was e were. E no participle é o been, tá? Então, I have been, eu estive. Se fosse essa exata mesma frase, só que com outro pronome, se eu tivesse o pronome she, seria she has been, tá? Por que she has? Por conta da conjugação. A gente vai conjugar o verbo no presente, beleza? Ações começaram no passado e continuam no presente. Aqui a gente pode usar algumas palavrinhas-chave, como since ou for, tá? Since, desde, e for, por. Então, por exemplo, I have been married for 3 years. Ou we have been together for 3 years. De novo, se fosse she, ficaria she has. She has been married for 3 years. Beleza. E a ação concluída recentemente pode ser qualquer coisa. Então, por exemplo, I have done my homework. Então, eu fiz meu dever de casa. Então, a ação que já foi concluída. Ou, se fosse ele ou ela, he has done his homework. Tá? Vocês provavelmente vão ver muita abreviação, tá? Vocês provavelmente já viram em algum momento, alguma série, alguma música, I've, tá? You've, we've, tá? É basicamente o have contraído aqui, tá? Quando a gente vai falando de uma frase negativa, tá? Deixa eu colocar aqui. O have vai virar haven't e o has vai virar hasn't. Então, se eu quisesse dizer eu não fui nesse restaurante, eu nunca estive nesse restaurante, uma experiência de vida que você não teve, I haven't been in this restaurant before. Então, não estive nesse restaurante antes. Mas eu poderia usar I have never been in this restaurant before. Então, eu nunca estive nesse restaurante antes. Se você for usar o never, tá? Você não pode usar o haven't. Ou é um ou outro, tá? E como sempre, na interrogativa, o auxiliar vem primeiro. Então, por exemplo, have you ever been in France? Você já esteve na França? Perguntando de uma experiência de vida. Esse ever aqui é o já, tá? Então, have you ever? Você já esteve na França? Ou, se fosse ela, has she ever been in France? Certo? O mais importante do present perfect é o que? A gente saber esse verbo aqui, tá? A listinha de verbos no participle. Por quê? Muitos verbos são idênticos ao passado simples. Se eu quiser dizer assim, eu nunca gostei disso. I have never liked it. Ou eu não gostei disso. I haven't liked it. Então percebe que isso aqui é um verbo regular do passado simples, aqueles que você coloca só o ed no final, tá? Então muitos são verbos idênticos ao passado, tá? Então, a listinha de verbos é só de verbos irregulares. O que não tiver na lista tá igual no passado simples, tá? Muito importante saber. Beleza.
eu vou colocar uns exercícios aqui. Ó, primeiro, I espaço visit London 3 times. Detalhe, tá? Aqui tá dizendo que eu visitei Londres, 3 vezes, mas não tá dizendo quando, tá? E você pode falar quantas vezes você visitou, mas você não pode falar quando que a ação aconteceu. Então, considerando que é I, eu uso have ou has, tá? Então, lembra, o has é para he, she, it. Então, vou deixar o have aqui. E o visit, se você olha, ele é um verbo regular do passado, tá? Vai ficar visited, normal, London 3 times. Essa aqui tem o never. E se tem o never, eu não posso colocar o haven't, tá? Então, vamos lá. Considerando que é she, eu coloco have ou has, tá? Lembra? Has é para he, she, it. Ou seja, she has never. E o it é o exemplo que eu tinha dado anteriormente. Ele é irregular. Eaten. She has never eaten sushi before. They just arrived at the airport. Então aqui they have just arrived. Então, verbo regular, ed no final, tá? Sempre que tiver never, ever, just, ele sempre vem depois do have, tá? Sempre depois do have e antes do verbo. Aqui é uma negativa, então aqui eu vou colocar o haven't e não vou colocar o never, tá? Então, we haven't finished our homework yet. E aqui com uma pergunta e o pronome é you. Vamos lá. Have you ever? E o se é irregular. Have you ever seen a shooting star? Tá? Detalhe, uma coisa importante. Se você pegar o passado simples para dar uma revisada, você vai ver que no passado simples, as afirmativas, a gente tem os verbos regulares e irregulares, tá? Então, vou aqui. Simple past. Verbos regulares, verbos irregulares. Então, por exemplo, verbos regulares. O like vira liked. Verbos irregulares. O go vira went. Beleza. Nas negativas, a gente tem o auxiliar didn't. E nas interrogativas, a gente tem o auxiliar did que vem na frente da frase. Tá. Quando a gente faz uma frase na afirmativa, o verbo fica no passado, né? I went to the bookstore, tá? Se a gente faz uma frase negativa, esse auxiliar tá colocando a frase no passado. Então, I didn't go to the bookstore. Então, esse go não é mais went, por conta do auxiliar. Então, ele permanece neutro, permanece no infinitivo, no presente. E quando a gente faz uma pergunta, acontece a mesma coisa. O did vem na frente. Did you go to the bookstore? E o verbo permanece neutro, no infinitivo, no presente. Ele não tá como verbo irregular no passado went, tá? Então, no passado simples, quando a gente tem auxiliar, o verbo fica no presente. Mas no presente perfeito, todos os verbos vão estar no participle, tá? Então, seja afirmativa, seja negativa ou interrogativa, tá? Então, é muito importante saber desses verbos,
porque eles vão estar em todas as formas, certo? Beleza, eu espero que tenha sido fácil de entender, tá? Eu espero que eu tenha sido clara. Na verdade, é bem fácil, tá? Essa matéria ela é bem fácil. É só estudar o verbo no participle. Porque o have ou has também é isso que a gente já sabe do presente simples, né? Que a gente já viu bastante. E saber as três situações, tá? Experiências de vida, que não diz a data. Ações que começaram no passado e continuam no presente. Aqui a gente pode falar assim a data, tá? Aqui a gente pode falar, por exemplo, I have lived in the city since 1999. Então aqui eu tô falando uma data. Então aqui tudo bem, tá? E ações concluídas recentemente, eu posso falar, por exemplo, I have done my homework yesterday, last month. Então aqui eu também consigo colocar a data que essa ação aconteceu, tá? É só na experiência de vida que eu não posso de jeito nenhum colocar. Beleza. Então, essa é a aula sobre Present Perfect e eu espero que vocês tenham entendido tudinho. Até a próxima!